Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre o termo geral de uma progressão geométrica. Então, acompanhem comigo. Os objetivos da nossa aula: resolver situações problemas usando a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Deduzir a fórmula que calcula o montante de um sistema de juros compostos através da fórmula do termo geral da PG. Uma sequência é chamada progressão geométrica quando, a partir do segundo termo, se dividirmos qualquer termo pelo seu antecedente, obtivermos o mesmo quociente. E existe uma fórmula que nos permite calcular qualquer termo dessa sequência. Você lembra quem é essa fórmula? Então vamos relembrar um pouquinho aqui, pessoal. Para eu identificar se uma sequência representa ou não progressão aritmética, basta eu observar. Por exemplo, se eu pegar o A2 e dividir por A1, o anterior, né, vai dar um número. Aí eu pego o A4 e divido por A3, tem que dar exatamente o mesmo número. Esse número é chamado de razão da PG. Existe uma fórmula que nos permite calcular qualquer termo. Eu espero que vocês lembrem, né, pessoal? Para quem não lembra, a fórmula está aqui. Então, a gente já fez toda a dedução dessa fórmula, né, pessoal? E conhecemos que ela pode ser expressa como AN igual a 1 vezes a minha razão Q elevado na N menos 1. Ou ainda, posso escrevê-la como AN igual a 0 vezes a razão elevado na N. Então, eu posso tanto considerar o primeiro termo como sendo A1, quanto sendo A0. Depende da situação, o que a gente decide fazer na hora. Essa fórmula, pessoal, ela foi deduzida através da análise, né, de cada um dos elementos. Ó, A1 é A1 vezes a razão. 1 menos 1, 0. A4 pode ser escrito como A3, que multiplica a razão. Ou seja, ou ainda, A1 vezes a razão, 4 menos 1, 3, que é essa daqui que a gente prefere escrever, né? Sempre relacionando com A1 e a diferença aqui fica sendo o expoente da nossa razão. Exemplo, vamos relembrar aqui como calcula a população de um país. Repetindo, pessoal, a população de um país é atualmente igual a 11 milhões e cresce 3% ao ano. Qual será a população desse país daqui a 10 anos? Então, análise, pessoal. A análise fica em relação ao 11 milhões. Esse 11 milhões, eu posso considerar ele A0, certo? Não posso considerar A1? Não, porque o A1 só vai ser representado quando esse 3%, né, essa taxa começar a incidir. A razão como que a gente encontra? A razão é 100% a população que já existe, mais 3% que ela cresce por ano. Então, a nossa razão é 103%, ou seja, 103% posso escrever em número decimal como 1,03. Então, eu tenho duas possibilidades. Primeira, considero 11 milhões como A0. Segunda, considero que o meu A1 é o 11 milhões multiplicado pela razão. Ou seja, nesse caso, nosso A1 é 11 milhões 330 mil. Substituindo, vamos pegar as informações. Nesse primeiro caso, eu fiz o cálculo de A1. Conheço a razão e conheço daqui quanto tempo eu quero saber qual será a população. Eu quero saber a população daqui a 10 anos, então meu N igual a 10. Se eu calculei A1, eu vou usar a primeira fórmula. A N igual a 1, que multiplica a minha razão elevado na N menos 1. Substituindo, nosso N procurado é o 10, o A1, 11 milhões 330 mil, a razão 1,03 elevado na N, que é 10 menos 1, 9. Fazendo os cálculos, primeiro da potência, depois multiplicando pelo valor do meu A1, eu chego à conclusão que daqui a 10 anos a população será de aproximadamente
14.783.080 pessoas. Uma outra possibilidade era se eu não fizesse o cálculo de A1. Não, professora, eu já li o problema, já identifiquei e sei que essa população atual, 11 milhões, eu não vou considerar A1, vou considerar A0. Conheço a razão, conheço o termo N. Daqui a 10 anos eu quero saber de quanto será a população. Se eu decidir ir por esse caminho, então eu vou usar a fórmula AN igual a 0, que multiplica a razão elevado na N. Nesse caso, não preciso calcular o 1, só venho aqui e substituo. A10 igual a 11 milhões multiplicado pela razão elevado na 10. Fazendo os cálculos primeiro da potência, depois multiplicado pelo 11 milhões, que nesse caso é o nosso A0, chegamos em 14.783.080 pessoas. Resultados iguaizinhos, né, pessoal? Então, pode usar qualquer uma das fórmulas, o que você se adaptar melhor. Vamos resolver um exercício. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguinte, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, na primeira pilha, uma tábua. Na segunda, 2. Na terceira, 4. E na quarta, 8. Só observando, nós já conseguimos identificar que trata de uma progressão geométrica, onde a razão é 2 que divide por 1, 2, ou 4 que divide por 2, 2. Então, já conheço a razão dessa PG. Pede para a gente determinar a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Quantas tábuas tem na 12ª pilha? Então, monte no caderno, pessoal, use a fórmula, identifique se você vai usar o A1 ou A0, pense um pouquinho sobre isso e já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar aqui comigo a resolução? Então, a tabela já mostra aqui pra gente, pessoal, que trata-se de uma progressão geométrica
já consigo identificar quem é a razão e quero saber n igual a 12. Então, exatamente o que a professora falou, A1 é conhecido, A1 é igual a 1, razão 2 e n igual a 12. Substituindo na fórmula do termo geral, a n igual a 1, que multiplica a razão, elevado na n menos 1. A 12, no lugar do n coloquei o 12, do A1 coloquei o 1, a razão 2. Realizei os cálculos, 2 elevado na 11, multipliquei por 1 e o resultado 2048, ou seja, na 12ª pilha teremos 2048 tábuas, ok? Fácil, né, pessoal? Podemos aplicar a progressão geométrica na matemática financeira e escrever uma fórmula que calcula o montante aplicado em um investimento. Sabiam disso? Quem já estudou um pouquinho de matemática financeira já consegue visualizar que a fórmula do montante no juro composto é muito parecido com o que a gente já está calculando aqui. Então vamos chegar nessa conclusão juntos. Se você tem R$100 e vai investir, por exemplo, na poupança e digamos que o rendimento dela seja 0,5% ao mês. Após o primeiro mês, você receberá os R$100 que aplicou mais o rendimento, ou seja, receberá os 100% do valor aplicado acrescido de 0,5%. Conhecendo isso daqui, pessoal, nós podemos calcular a razão. A razão é o 100%, né? O 100%, que é o valor do meu capital, mais o rendimento. Então, 100% mais 5%, fica 100,5%. Representando isso em decimal, pessoal, é o equivalente a 0,005. Ou seja, passado-se um mês que você investiu o seu dinheiro, o seu capital, que nesse caso era R$100, você terá R$100 multiplicado pela razão, que é 1,005, e você terá o valor atual. Continuando. Então, vamos analisar aqui, ó. No primeiro mês, eu coloquei R$100. Então, coloquei R$100, após um mês, eu multiplico pela razão, que é equivalente a 100,5%, representado em decimal aqui. Fiz a multiplicação, no primeiro mês o meu novo montante será R$100,50. No segundo mês, o meu capital agora não é mais 100, é R$100,50. Multiplico pela razão e terei um novo capital que é 101. Esse capital no terceiro mês, 101, multiplico pela razão e vou obter o próximo, que é R$101,50. Observe que o montante do mês seguinte é o capital do mês atual atualizado, né? Então, no primeiro momento, coloquei na poupança R$100. Passado um mês, multiplica pela razão, que é o 100% mais a taxa que foi dado, e obtenho o novo montante. Exercício, pessoal. Um capital inicial C0 foi aplicado e cresce a taxa de I ao mês. I representa a taxa, né, pessoal? Após o primeiro mês, o montante aplicado foi de... Então, olha só, após o primeiro mês. Primeiro mês aqui, montante C1, que a gente vai chamar, é o valor inicial, o capital que eu coloquei, mais o capital multiplicado pela taxa. Colocando aqui em evidência, né, pessoal? Colocando o C0 em evidência, que tem aqui e aqui, nós podemos escrever C1 igual. Esse C0 divide por esse, o resultado é 1. Esse divide por esse é 1, 1 vezes I. Então, nós ficamos com C1 igual a C0 vezes 1 mais I, certo? Letra A. De quanto será o montante aplicado após o segundo mês? Então, observem, pessoal, aqui a professora mostrou o primeiro mês. Aí vocês vão pensar no segundo mês, no terceiro mês. Letra B. Qual é a razão da PG?
C0, C1, C2. Vamos escrever. E letra C, utilize a fórmula do termo geral para determinar CN, ou seja, o montante após N meses em função de C0, que é o capital inicial. Então pensem sobre isso, pessoal, coloque no caderno e já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Então, acompanhe aqui comigo a correção. Então, nós temos, pessoal, a fórmula que mostra já o capital após um mês, C1, né, pessoal? Então, vamos responder aqui a questão 1. De quanto será o montante que está sendo representado dessa vez pela letra C, C1, C2 e assim sucessivamente? De quanto será o montante aplicado após o segundo mês e após o terceiro mês? Então, olha só, o que eu estou procurando, pessoal? O C2. O C2 é o capital que eu já tenho no momento, que é o que eu apliquei, o capital inicial, mais o C1 vezes a taxa. O que é isso? Pensando em números, se o capital era R$100, então é o R$100 mais o 100 multiplicado pela taxa, né? Então, o capital mais o capital multiplicado pela taxa. Reescrevendo C2, pessoal, a gente está colocando em evidência, eu tenho dois termos aqui, em um aparece o C1 e no outro também. Então, colocamos o C1 em evidência e sobrou aqui 1 mais I. Se eu fizer a distributiva, pessoal, volta exatamente nisso daqui. É isso que está acontecendo. Porém, C1, eu acabei de escrever C1 aqui, pessoal. A gente sabe que C1 pode ser escrito como C0, que multiplica 1 mais I. Então, C1 reescrevi dessa maneira. Mais quem? Mais 1 mais I. Agora, quem que a gente vai colocar em evidência, pessoal? Esse termo aqui. Existe, né? Na verdade, vamos reescrevê-lo. Ele apareceu quantas vezes multiplicando aqui? Apareceu 2 vezes, então reescrevi ele com o expoente 2. C3, pessoal. C3 é C2 mais C2 vezes a taxa. Então, o C3 é o C2 mais a taxa, certo?
Só que o C2 a gente já reescreveu aqui, ó. O C2 como que a gente consegue reescrever? Como C0 multiplicando 1 mais i elevado ao quadrado, multiplicado por 1 mais i. O que a gente consegue perceber, pessoal? Olha só. C0, a taxa aqui, né, 1 mais i, né, 1 mais a taxa, isso daqui ficaria sendo a nossa razão. E quem está mudando? Está mudando o expoente. A gente já consegue ver que isso está se tornando um padrão. É o que a gente explica aqui, ó, pessoal. C1, C2 e C3. Sempre em relação ao capital inicial que eu investi no início. As taxas permanecem. 1 mais i, que foi quando a gente colocou em evidência. O que está mudando? Está mudando o expoente. Olha só. Capital 1, aqui, após, no segundo mês, 2, 3. Então, está mudando o expoente. Então, com essa análise, pessoal, nós já conseguimos responder a questão 2. A questão 2, ele perguntava quem é a razão. Quem é a razão, pessoal? Quando a gente pensa em progressão geométrica, a razão sempre está elevado a um determinado expoente, Q elevado na n. Então, olha só, quem seria o expoente? 1, 2, 3. Então, quem é a nossa razão? 1 mais i, certo? Questão C. Ele pede a fórmula do termo geral, para a gente utilizar a fórmula do termo geral para encontrar Cn, que vai ser o montante final, né, em n meses. Tudo em função de C0. Então, nós temos aqui uma PG, onde A1 é igual a C1, o capital 1, que também é igual, C1 também pode ser escrito como C0 multiplicado por 1 mais i. E a nossa razão a gente já identificou que é 1 mais i. Substituindo na fórmula do termo geral, AN igual a 1 que multiplica a razão elevado na n menos 1. O meu A1, já sabemos que ele pode ser expresso como C0 multiplicado por 1 mais i. Multiplicado ainda pela nossa razão. Mas quem é a nossa razão? 1 mais i elevado na n menos 1. Repetir o C0. Esse termo apareceu 2 vezes, então vou reescrevê-lo. Posso reescrevê-lo como 1 mais i elevado na n menos 1, esse expoente, mais 1 daqui, professora, mas não tem 1. Não tem 1, mas a gente sabe que o expoente é 1. Então, por isso que ele apareceu ali. Fazendo a soma aqui, pessoal, esse 1 e esse outro aqui, 1, se anulam. Menos 1 mais 1 fica 0, então sobrou apenas o expoente n. Então, a n é igual a C0, que multiplica 1 mais i na n. Cn igual a C0, que multiplica 1 mais i na n. Essa é a fórmula que nós queríamos chegar. Para quem estuda um pouquinho de matemática financeira, já consegue pensar nessa fórmula como a fórmula do montante, né? A fórmula do montante seria montante é igual ao capital mais o capital multiplicado por 1 mais i elevado na n. Pensando no exemplo anterior, pessoal, onde nós tínhamos um capital de 10 mil aplicado a uma taxa de 0,5% e eu queria saber o valor após 10 meses. Aplicando aqui na fórmula, substituímos no lugar do n o 10, do capital inicial o que eu investi, que era R$100, multiplicado por 1 mais 0,5%, representado em decimal, 0,005 elevado na 10. Realizando os cálculos, o valor 105,11. Então, se eu investir R$100 a uma taxa de 0,5% ao mês, daqui a 10 meses eu terei R$105,11. Então, mais uma vez falando, essa é a fórmula mostrada através da PG, que representa o montante em juro composto. Então, nessa aula, a gente trabalhou um pouquinho sobre resolver situações, problemas, utilizando a fórmula do termo geral da PG e depois verificando a aplicação da PG na matemática financeira. E construímos a fórmula que calcula o montante no sistema de juro composto. Espero que vocês tenham gostado e até breve!